Muito bem, meus irmãos, quero convidar você ao Evangelho de Mateus. Nessa noite nós estamos inaugurando uma série de exposições bíblicas, onde nós vamos olhar para as parábolas do Senhor na Escritura Sagrada. E eu quero convidar hoje, para inaugurar esse tempo, a meditação em Mateus capítulo 13, versos 31 e 32. Aqui nesta região do Evangelho de Mateus, nessa região bibliográfica, nós temos uma coletânea de parábolas. Ele decidiu reuni-las aqui, não necessariamente porque o Senhor as falou em sequência, mas nos ajuda aqui na leitura a saber as parábolas todas juntas aqui. Pode ficar fácil para a gente como leitor hoje. E elas estão aqui e são preciosíssimas para a nossa vida, para a nossa meditação. Eu quero convidar você, portanto, a ouvir com atenção, então, esses dois versos que dizem assim. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Irmãos, essa é uma palavra que pode ser facilmente entendida por nós com um sentido muito simples de crescimento e desproporcionalidade. Quando nós comparamos o tamanho da semente com o tamanho da árvore. Os sinóticos, essa é uma parábola sinótica, ou seja, está presente nos outros evangelhos. Os outros evangelistas também olharam para esse mesmo discurso de Jesus e o registraram. Então nós temos esse mesmo relato nos outros. E é curioso perceber que, aparentemente, a tônica de outros evangelistas estivessem em ênfase um pouquinho distintas uma da outra, ou um do outro, quando eles ali deram seu destaque. Por exemplo, você pega no caso de Marcos e parece que a diferença de tamanho entre uma coisa e outra é de maior importância. Quando você vai para Lucas, por exemplo, parece que o que ele está querendo dizer é que o crescimento é de maior importância, o desenvolvimento, entende? Que ela se desenvolve, ela floresce. E para Marcos ali a ideia do contraste de tamanho é de maior importância. E Mateus, do jeito que ele deixou registrado, parece que ele está falando das duas coisas ao mesmo tempo. O fato é que tudo é verdade. E eles não estão brigando com esse sentido. A ideia aqui é muito clara. Existe algo que é pequeno e que se torna grande. O fato curioso sobre isso, sobretudo, é que a escolha de uma planta de mostarda parece não ser a melhor para falar de grandeza. Uma planta, um pé de mostarda, quando muito, ele cresce a uns 3,5 metros, mais ou menos. Aí para a horta é grande. Na horta a gente gosta de coisa pequena. No meu apartamento a gente tem uma horta ali na janela, em cima da pia da cozinha. Eu que não quero uma planta de 3 metros dentro da minha cozinha, né? Imagina. Mas para a horta ela é grande. Mas não é a maior das árvores. Não é uma árvore que faz com que a gente fique boquiaberto com o tamanho. E se você for reparar, até as sementes. Existem sementes mais minúsculas ainda, mais pequenininhas ainda que o grão de mostarda na vegetação como um todo. Jesus parece estar provocando os seus ouvintes a algo muito mais doméstico. Era comum se ter hortas em casa. E ele está chamando a atenção daqueles homens ou daquelas mulheres para uma realidade um pouco provocativa e inusitada. Porque até a expectativa de que o reino de Deus seria grande não é grande novidade.
Você tem por toda a Escritura uma crença de que seria grande. Cresce nisso por todo o Antigo Testamento. A profecia sobre a glória do reino futuro. Um judeu não tinha dificuldade nenhuma de entender que o reino viria e viria glorioso. Vocês não lembram do episódio, em Marcos 8? Quando Jesus, ele está falando com os discípulos logo depois de curar um cego. E aí, ele começa a perguntar para eles o seguinte: quem que o pessoal aí está falando que eu sou? Aí eles começam a responder. Uns falam que é Elias, outros falam que é ali um profeta como Isaías e tal. E eles vão falando a opinião do povo. Aí Jesus, como que parando a caminhada, fala assim. Isso ali já no final do capítulo 8. E vocês? Na versão Almeida Revista Atualizada. Quem dizeis que eu sou? Aí o texto continua dizendo: Tu és o Cristo, disse Pedro. Pedro sempre tomando iniciativa, para frente. Você tem que furar alguém com a faca, Pedro é o primeiro. Você tem que responder, é o primeiro. Pedro sempre. Eu tenho que pular do barco, quem que pula primeiro? Pedro, sempre. Tá lá o Pedrão. Ele, tu és o Cristo, ora. Essa eu acertei. Já olhou todo orgulhoso para os irmãos. Isso não sei se aconteceu não, tá? Tô só imaginando. Tá, essa eu matei a charada aqui, ganhei estrelinha da Tia Ju. Aí sabe o que Jesus diz? Não dizeis a ninguém tal coisa a meu respeito. Se depois esse Jesus não vai mandar a gente ir para os 4 cantos do mundo para pregar que ele é o Cristo, que história é essa de não é para falar para ninguém? A resposta está imediatamente no contexto. Texto esse, contextual, que vai terminar com ele dizendo: tome a minha cruz e siga-me, se quiser vir após mim. Mas antes de chegar nessa parte tão radical do discipulado, de crer nele, ele começa a ensinar que ele vai sofrer, que ele vai ser maltratado, que ele vai ser colocado em humilhação pelas autoridades públicas, ele vai ser colocado em castigo, ele vai ser eventualmente preso, ele vai ser eventualmente perfurado, humilhado em todas as instâncias sociais, humanas, e vai ser morto eventualmente. Quando ele diz isso, Pedro chama-o à parte, diz o texto, e começa a reprová-lo. Dá para imaginar essa cena? Permita-me o teatro, de leve. Pedro pega Jesus pelo braço, faz um sinalzinho para os discípulos e vai conversar com seu mestre, no cantinho para ninguém ver, porque ele vai repreender o Senhor Jesus. Então, assim, muito cuidadoso que Pedro é, muito prudente, ele vai repreender Jesus? Vai. Mas ele vai fazer isso com cautela. Ele também não é doido. É doido, está repreendendo Jesus, mas nem tanto. Ele então começa a reprovar Jesus. De tal forma que ele fala com Jesus para receber a seguinte resposta. E agora, olhando para os demais discípulos, respondeu a Pedro: arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aí ele começa a falar que convém que ele padeça e que tudo isso vai acontecer. E se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, ou você aceita a minha liderança ou não vem. Por que eu estou falando esse episódio para os irmãos do Marcos capítulo 8? Porque ali a reprovação de Pedro faz todo sentido. Imagina só, um judeu que já foi cativo na Babilônia 2 vezes, que já foi cativo, escravo no Império Egípcio, que já ficou sem terra 10 de vezes, que no tempo intertestamentário, depois do tempo de Malaquias, onde houve um esfriamento da fé e da religião, ali você teve uma ascensão do que viria a ser no futuro a milícia de Herodes, profanando o templo, saqueando o templo de Jerusalém, roubando até o ouro que fazia rejuntes nos assentamentos de piso.
Sacrificaram uma porca em cima do templo, animal que é considerado imundo para o judeu. É nesse tempo interbíblico, por exemplo, que há a revolta dos Macabeus. Essa história nos narra onde o povo de Deus foi novamente pegar em armas para poder responder à humilhação histórica que eles recebiam. Eles não tinham lugar no mundo, eles não tinham respeito, eles não tinham terra. Eles estavam ainda confiando na profecia de Jeremias, na profecia de Isaías. Eles estavam ainda olhando para as profecias escatológicas de Joel, de Daniel. O rebento de Davi um dia há de aparecer e nos livrar do sofrimento. Um dia nós vamos sair desse momento caótico e de humilhação. O nosso rei vai chegar. Ele prometeu. As profecias do Antigo Testamento eram conhecidas por todo judeu. Eles entendiam que um dia o Messias apareceria e o reino seria restaurado. A nova Jerusalém seria reconstruída e o trono seria dado à linhagem de Davi. Essa é a profecia. A gente crê nisso também. E nós cremos que se cumpre em Cristo. E estes homens aqui, discípulos de Jesus, também creram. Aqui você entende comigo a diferença do judaísmo cristão e o judaísmo não cristão. O judaísmo não cristão que estava presente no tempo de Jesus foi aqueles ramos e braços do judaísmo que não entenderam que o Messias, o rei prometido, era Jesus. Ainda estão esperando o Messias vir, ainda estão esperando o Salvador e, consequentemente, o rei. O reino não chegou ainda. Mas algumas pessoas creram. A igreja primitiva. Esse é o prometido, esse é o rei que aguardávamos. Nós que cremos em Jesus, cremos que se cumpriu em Cristo, embora o seu reino está em desenvolvimento. Não chegou à sua plenitude ainda. Embora ainda entendamos que por mais que Cristo reine, ele ainda não demonstrou o seu reinado cósmico, como pode ser ainda, já, mas ainda não se completou, já está presente, mas ainda não se consumou, já começou, mas ainda não está pleno. Um dia teremos esse reinado completamente evidente. Perfeito, concluído. Muito bem, esse é o nosso panorama histórico e contextual para entendermos por que a hortaliça da mostarda é um pouco peculiar para falar sobre o desenvolvimento do reino, porque o seu crescimento era crido. Todo bom judeu, cristão ou não, cria que o reino seria glorioso no futuro. Grande e glorioso. Ninguém tinha dificuldade com isso. Por que então falar de algo que cresce tanto e fica tão vistosa que até aves vêm fazer morada? Aliás, você tem Juízes, Ezequiel, Daniel. Esses três textos bíblicos do Antigo Testamento falam sobre reinos grandes que abrigam as aves. Essa linguagem para falar sobre a sombra sobre outras nações. O fazer abrigo para os menores. De tal forma seria Israel no futuro. Então se cria nisso, se sabia disso. Por que então essa parábola para falar sobre o reino? Talvez a resposta esteja em outra direção. Não apenas de forma tão simples sobre a diferença de tamanho, que vai ser glorioso, que vai ser grande. De fato, para uma pequena semente, para uma planta de 3 metros, quantas vezes o crescimento é aqui evidenciado? É exponencial, é gigantesco mesmo. Mas não é uma árvore de nos suscitar suspiro, como árvores imensas, as sequoias estadunidenses, ali na Califórnia, onde é possível passar carros pelos seus troncos com buracos. Sequoias que vivem a fogo. Aliás, as queimadas as ajudam a reviver e a se fortalecer. São árvores que precisam de dezenas de pessoas para conseguir abraçá-las. Aí nós estamos falando de uma árvore que nos tira suspiro. Por exemplo, não, é uma hortaliça doméstica. Realmente muito maior do que o seu grão. Jesus usa essa imagem para falar de grandeza. Talvez não seja o ponto. Talvez não seja o ponto.
Está implícito. Aproveite, use a ideia da grandeza, use isso para pensar que tem sim um futuro glorioso, tem sim um futuro grande, vai crescer. Mas talvez, e eu quero me ater apenas a esse único ponto hoje, de 3 possíveis desse texto, por uma questão de gestão de tempo e condições pessoais de estar pregando nessa noite, eu quero me ater apenas a um ponto desse texto, que talvez não seja o futuro glorioso, grande. Saiba disso, mas preste atenção naquilo que talvez os discípulos não estavam considerando. Eles já sabiam que o reino seria grande, já sabiam que seria grandioso, todo mundo cria nisso. O que eles não sabiam? Que pequenos começos valem. Que o grão de mostarda já é o reino. É isso que eles por muitas vezes perderam de vista. Jesus morre, vai para a cruz. E por mais que viram ele ressuscitar gente dos mortos, parar tempestades, andar sobre as águas, transformar água em vinho, dar vida a pecadores, eles esmorecem e naufragam. E quando Jesus os envia, eles não conseguem lidar com o demônio e fracassam e esmorecem. E quando pregavam e não havia uma conversão, eles esmoreciam e fracassavam. Como quem estava pensando, não vai dar certo. Não vai dar certo. Estava esperando um rei. Quando chegou, era o filho do José, da Galileia. O homem que calçava sandálias, de pés sujos, de mala aparência. Sim, convenhamos, ele era cheio de autoridade, mas não era um general. Não tinha um exército do lado dele. E é por isso que os discípulos muitas vezes perguntaram ao Senhor: é agora que vai nos mostrar o Pai? Eles amavam Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles entendiam que ele era o Messias, mas ainda lá no coração estavam assim: será que é agora que o Senhor vai nos mostrar o Pai? Já tem tanto tempo que a gente caminha junto, será que não está na hora do Senhor nos mostrar o reino? Vai, Senhor, nos mostra. A gente já entendeu que o Senhor é humilde, agora bota para acabar. E Jesus tem que responder àqueles homens: há tanto tempo comigo e pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Vocês não estão se contentando com os pequenos começos. Vocês não estão com o coração na simplicidade. E muitas vezes nós achamos que os métodos do reino são simples demais. Você quer saber? Vou te dar 2 exemplos. Um deles, para falar com Deus e ver seus milagres e ter comunhão com o sagrado, você só precisa falar com Ele em oração. Não parece banal demais, não? Simples demais, não? Talvez pareça, porque senão nós oraríamos mais. Se fosse algo mais encantador, mais esotérico, mais chamativo, se tirasse os nossos pés do chão, talvez chamasse mais a nossa atenção. Talvez nos interessaríamos mais. Mas é através de algo tão simples, singelo e aparentemente tão corriqueiro e banal que o céu se abre. E Deus fala, interage, se comunica conosco no nosso coração. Vou dar mais um exemplo. Eu falei que ia dar 2, eu vou dar 3. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer
saber o que Deus pensa e como Ele é? Você tem curiosidade sobre como Deus é? Você gostaria de conhecê-lo mais intimamente? Saber o que Deus pensa, o que passa na cabeça de Deus? Você gostaria? Você gostaria? Ele se revelou na Escritura. Ele se mostra. Só que é banal demais, parece simples demais pegar um livro com letras. Ora, o livro do Monteiro Lobato também fala sobre traços da cuca. É a mesma coisa para eu poder aprender sobre Deus? Eu vou ter que ler letras pretas em papel branco? É assim. Simples assim. Terceiro exemplo. Talvez você conheça alguém que precisa de Jesus e está indo para o inferno. Alguém que está perdido. O que tem que ser feito para essa pessoa, irmãos? O que tem que ser feito para tirar essa pessoa do inferno? Precisa falar para a pessoa que está do seu lado, não pode falar para mim. Fala. Olha para o pastor que está na sua frente. O que precisa ser feito? Pode falar. É isso aí. É isso aí, Felipe. Pregar. Simples assim? Só isso? Só isso. Pregar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Enquanto Paulo pregava, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia para que cresce no Evangelho. E houve festa no céu naquele dia. Basta abrir a boca e falar do verbo da vida. Mas muitas vezes parece simples demais para a gente achar que funciona. Se fosse mais complexo, mais mirabolante, um argumento retórico, cheio de recursos, rebuscamentos, talvez uma metodologia. Não precisa nem fazer um curso com um guru da internet para pregar para alguém sair do inferno e ir eternamente para o céu. Olha que loucura. Precisa apenas fazer. Qualquer pessoa, qualquer lugar. Desde que seja com o evangelho simples de Jesus. É por isso que Jesus chamou a si próprio e o seu evangelho de loucura. Loucura. Porque é simples demais. E essa simplicidade envergonhará os sábios e a sabedoria desse mundo. Não complique o seu evangelho, não complique a vida com Deus, não complique o cristianismo, não complique o cristianismo. Ele não é complicado. Tira a sua filosofia do cristianismo. Ele não é complicado, ele é simples. Para de complicar as coisas. Creia no evangelho, creia em Jesus Cristo, ame pessoas. Ame o Senhor sobre todas as coisas. É simples. É pequeno, como um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. É pequeno, é simples, é singelo demais. Jesus nasceu na pequena cidade de Belém, em extrema pobreza. Ele foi criado na Galileia e ninguém acreditava que um homem de Deus pudesse vir de lá. Pode vir alguma coisa boa da Galileia, lembra dessa frase? Ele foi criado em Nazaré. Os habitantes daquela cidade eram considerados maus e até mundanos pelos judeus. Nada pode vir daquele lugar que presta. Ele não tinha conexões familiares, não tinha dinheiro, não tinha apoio de líderes religiosos na época, não tinha nem lugar para nascer, diga-se de passagem. Era considerado um ninguém, vindo de lugar nenhum e que não seria nada.
Sua ascendência foi questionada em João 8,41. Seus inimigos questionaram. Seus seguidores eram, na maioria, a escória da sociedade. Rejeitados pelos líderes religiosos. Judeus que eram trabalhadores. Judeus trabalhadores eram porque não foram treinados na academia e na escola dos principais sacerdotes, dos rabinos. Era um Pedro, um Mateus, um Marcos. Pessoas comuns. Ninguém. Demorou a aparecer um Paulo. E quando aparece, o homem é mau. Tinha escola. Mas era matador de crente. Seu povo rejeitou. Foi desprezado e rejeitado por quem o ouviu. Os romanos, por fim, fizeram piada dele. Até matar. E antes disso, chacota, zombaria. Seus seguidores pregaram sua ressurreição, mas a maioria das pessoas ignorou e não acreditou e continuou fazendo isso até hoje. Até a mensagem do Senhor era difícil de engolir. Para alguns ainda é. Depois de tudo, Jesus disse que para conseguir você tem que dar o que você tem. Ele disse às pessoas para que amassem seus inimigos. Ele aconselhou homens a darem a outra face do rosto quando fossem atingidos. Ele falou sobre caminhar uma segunda e uma terceira milha. E todo sucesso deveria ser rejeitado, negando a si próprio e tomando a sua cruz. O caminho do reino não é um caminho glorioso, nem chamativo. Por muitas vezes parece um caminho singelo demais, sem valor demais, e às vezes até rejeitável demais. Ele quer chamar a atenção daqueles discípulos para isso. Eu estou na simplicidade do começo. Não despreze os pequenos começos. Eu estou nas pequenas ações que eu lhes ordenei. Todo o meu poder está na singeleza de uma igreja comum, com famílias comuns, querendo servir o seu nome. Todo o seu poder está disponível em ações tão comuns quanto uma hortaliça no quintal de casa. Aqui exige-se fé. Aqui exige-se fé. Não precisamos de fé para crer nos brados dos céus quando se rasgam. Precisamos de fé quando o caminho é árduo e sem sinais. Quando os começos são singelos. Quando o método é simples demais. Precisamos de fé quando estamos dando testemunho a um marido dentro de casa e ele não crê. Quando estamos tentando evangelizar uma esposa e ela não crê. Quando queremos que a palavra entre no coração dos nossos filhos e ainda não vimos os sinais do evangelho nos nossos filhos. Aí precisamos de fé. Porque um grão de mostarda parece pequeno demais para fazer o serviço todo. Precisamos de fé, irmãos, quando parece o desafio ser maior do que nossos braços. Quando a luta dentro de casa parece maior do que nossas forças. Aí nós precisamos de fé. Jesus estava ensinando isso para eles. Vocês sabem que vai ser glorioso, não sabem? A gente sabe, Senhor. Vai ser mesmo. E eu ressuscitarei vocês no último dia. Até a morte nós vamos vencer. Eu vou voltar um dia com os anjos. A nova Jerusalém vai descer do céu. Vocês sabem disso, não sabem? Sabemos, Senhor. Eu tenho certeza que nenhum aqui duvida, se crê em Jesus Cristo, que Ele vai voltar. A gente crê nisso. Que vai haver uma nova terra e um novo céu. E a nova Jerusalém vai estar linda. Que o choro vai terminar, que a dor vai terminar, que os nossos pecados deixarão de existir. A gente sabe disso e não duvida. Não é difícil ter fé nisso. Só é difícil conectar a pequenez do início do reino com esse fim glorioso. Isso é que é difícil.
entender que é orgânico e que está ligado. Que os pequenos e singelos começos darão nisso. Então hoje eu quero apelar para a sua vida para que você semeie com mais fé. Semeie com mais fé. A semente que é boa. O evangelho funciona. A semente é boa. E quando cair em solo fértil, frutificará a dezenas de centenas de milhares. Semeie o evangelho na vida da sua família. Creia na expansão do reino de Deus. Não se desespere com a cabeça erguida dos portais do inferno. O inferno é que tome cuidado, porque as suas portas não resistirão o avanço da igreja, não é o contrário. É a igreja que avança. E o inferno não segura o avanço da igreja. Os lobos serão colocados para fora. E as ovelhas serão pastoreadas. E vitoriosas com seu pastor. Isso é garantido, meus irmãos. Não despreze, portanto, os pequenos começos. A semente é boa. E o reino tem rei. Toda guerra cultural um dia chegará ao fim. E o mal será punido. O mal será punido. O diabo não terá gargalhadas para dar no juízo. E nenhum membro do corpo de Cristo faltará. Jesus estará completo com todo o seu rebanho. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Para termos fé agora, e esperança agora, e semearmos com expectativa de que o evangelho funciona. E que nós não precisamos de doutrinas humanas, não precisamos de recursos filosóficos e políticos para falar do evangelho, não precisamos de bandeiras sociais para pregar o amor, precisamos de Jesus Cristo e a simplicidade do evangelho. Essa bandeira é a que importa. Não confundam as coisas, nem para um lado, nem para outro. Creia que Jesus Cristo é o Senhor. E está levantando a sua igreja. Não despreze a simplicidade do começo. É nesse sentido que eu quero chamar você a olhar para essa igreja local e a servir, a se envolver, de forma simples, com o que tem, com o que é. Se achegue. Ame uma pessoa, ou duas. Sirva alguém, sirva algum ministério. Ao sair daqui abastecido, fale com uma pessoa. Os obreiros têm uma missão muito singela, mas muito preciosa. Fazer 3 contatos por dia com irmãos da igreja. Ou com pessoas que estão se aproximando, ou com pessoas que não são da igreja, mas estão precisando ser pastoreadas. Pelo menos 3 contatos, pode fazer mais. Menos não. Faça um contato. Ligue para alguém, ore por alguém. Sirva alguém. Separe um biscoito, uma bolacha, um litro de óleo no seu carro. Sirva alguém essa semana. Faça uma pequena ação, um pequeno gesto de amor. Fale de Jesus para uma pessoa ou 2. Seja fiel com o seu dinheiro. Sirva pessoas com o seu dinheiro. Doe. Sirva alguém com quem Deus tem te dado. Seja fiel nessa igreja. Veja, até a nossa forma de contribuição no cristianismo, ela é proporcional para que todos participem. Todo mundo pode doar um pouquinho. Para a glória de Deus. Para o avanço do reino. Meu dízimo não vai fazer diferença. A igreja está indo bem. Não é nem esse o ponto, meus irmãos. É que é nessa fidelidade comunitária e ajuntada que grandes coisas acontecem. Pequenas fidelidades. Fidelidade no pouco. Que grandes coisas acontecem. Um reino avança. Missionários são enviados. Uma igreja local faz diferença no seu bairro.
Pessoas são discipuladas, pessoas são ensinadas, nossas crianças são ensinadas e instruídas. Infelizmente, há crianças aqui em nossas igrejas que só escutam o evangelho quando entram para essas salas, porque em casa não escutam. Isso nunca deveria acontecer. A igreja é parceira, a igreja não é responsável pela evangelização dos seus filhos. Isso é assunto de pai e mãe. Assim a Bíblia nos ensina. Mas a igreja jamais vai deixar de fazê-lo. Jamais. Mas você poderia ter esse reforço e não esse último recurso. Porque um dia vai ser difícil para a igreja alcançar seu filho. Vai ser mais fácil você alcançar. Ensine, insiste. Não despreze os pequenos começos, a pequenez da semente. Nós temos nos apertado nesse espaço, falando agora da nossa missão local. Para colocar uma câmera ou outra, porque a gente tem colocado essas mensagens, a pregação da igreja na internet. Irmãos, as pessoas têm mandado mensagens para nós, pastor. Teve gente esses dias ali na Nova Zelândia falando, pastor, eu estava sem igreja, a gente estava escutando as mensagens. Continuem pregando a palavra. Tem pessoas enfermas que estão escutando as palavras. Aí a gente vai colocar um tripé de câmera, tem que tirar uma cadeira, e meu coração dói. De tirar uma cadeira. Porque essa igreja está cheia. Nosso conselho fica com o coração doído de ver gente indo para o fundo. Assistir culto por um telão. Mas ao mesmo tempo com o coração cheio. Por ver Deus cuidando desse rebanho lindo que Deus tem dado para essa igreja. E a gente tem arrumado espaço para colocar mais uma cadeira. A gente fica brigando com os bombeiros. Porque não pode apertar o corredor. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, seu bombeiro. Não deixa de contribuir com essa igreja, não. O desafio é grande. Estamos falando de milhares de reais, de milhões, que nós não temos. Mas eu não vou desprezar o pequeno começo que Deus tem nos dado. Está tudo ali. O dia que abrimos a boca nessa igreja e falar, irmãos, nós estamos abrindo uma campanha permanente chamada Nosso Templo. Esse lugar aqui é emprestado, para quem não sabe. O tempo está passando. O tempo está passando. A gente abriu aqui na igreja. Nessa noite chegou uma oferta. Uma. De R$100. O grupo do conselho estava em festa aquela noite. Porque chegou aquela oferta escrito o seguinte: novo templo. A gente tem percebido que Deus está nos direcionando assim. Esse é só um exemplo de pequenos começos não desprezíveis para a glória do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, pessoalmente, no nosso lar, e também na nossa missão histórica nessa cidade. Que Deus te abençoe, te dê graça. Vamos orar. Ó Deus bendito, nós pedimos o amor e a graça do Senhor sobre nós, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça florescer em nossa mente e coração a Tua palavra, no nome de Jesus. E agora, irmãos, que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, hoje e para todos sempre, lhes alimentando em fé e viva esperança. Amém.